Vamos resolver um exercício agora que envolve derivar uma função. Para isso, vamos observar as seguintes fórmulas de derivação. Sendo f de x igual a e elevado a x, qual é a derivada de e elevado a x? É a própria e elevado a x. A segunda fórmula diz que a derivada da função seno é a função cosseno. Então, derivada de seno é cosseno. Observando essas fórmulas, vamos resolver agora e vamos calcular a derivada da função y em função de x igual a e elevado a x menos 2 vezes o cosseno de x. Para resolver esse nosso probleminha, nós vamos ter que fazer o quê? Nós vamos ter que dividir isso aqui em duas partes. Vamos derivar primeiro e elevado a x e, em segundo, nós vamos fazer a derivada da função cosseno. Então, vamos lá. Qual é a derivada? Vou colocar aqui, ó. Qual é a derivada de e elevado a x? Pela nossa fórmula de derivação, é o próprio e elevado a x. Certo? Agora, qual é a derivada? Vamos colocar aqui, ó. Qual é a derivada de negativo 2 vezes o cosseno de x? Para isso, nós vamos verificar lá na nossa fórmula que se a derivada da função seno é o cosseno, a derivada da função cosseno é negativo seno. Então, só escrevendo lá. Vamos supor que nós tenhamos lá. Se o seno, se a função é cosseno de x, a derivada dessa função em relação a x será negativo seno de x. Certo? Então, se nós formos escrever a derivada dessa função, vou colocar aqui, ó, y em função de x, a derivada dessa função em relação a x vai ser igual a menos 2 vezes o menos seno de x. Certo? Então, a derivada dessa função em relação a x será menos com menos, mais 2 vezes seno de x, 2 seno de x. Certo? Então, a partir do momento que eu calculei aqui separado, agora eu vou juntá-los. Então, a derivada desta função y dessa função em relação a x será e elevado a x, a derivada da primeira parte, mais 2 vezes o seno de x. Certo? E aqui sim, nós encontramos, então, a derivada da nossa função.